da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber minha querida amiga Ângela Belônia, da Casa René Peça. Nossa amiga, companheira já de vários programas. E vamos fazer hoje, né, Ângela, o 8º livro de André Luiz, né? Então, essa é a 8ª vez que você veio aqui no nosso programa. 8ª, né? Nós estamos fazendo mesmo. a série, né, de André Luiz. Verdade. E hoje sobre nos domínios da mediunidade. Então, vamos conversar com a Carmen daqui a pouco. Lembrando que esse mês, agora, nós não vamos fazer, né, o sorteio, já está terminando. Hoje é o último programa do mês. Vamos fazer o sorteio em dezembro. Vamos fazer o sorteio no dia 19 de dezembro, que vai ser o último programa do ano. Tá? Então, quem ainda não ligou, pode ligar. O Henrique hoje está aí ao lado do telefone, aí, esperando a sua ligação, 2648-9008. Você pode ligar para participar do sorteio. E se quiser também fazer uma pergunta para a Ângela sobre o tema hoje do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Tá ok? Semana que vem nós vamos ter aqui a minha querida amiga Carmen Silveira, do Centro Espírita Amor e Caridade. E ela vai falar sobre mediunidade e obsessão em crianças e adolescentes. Tema muito legal. O tema de um seminário que ela fez, maravilhoso. Então vai ser muito legal. Vamos bater um bate-papo aqui com a minha querida amiga Carmen Silveira. Vamos falar sobre as palestras. No Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 8 horas, nós vamos receber meu querido amigo Beto, lá de São Pedro da Aldeia, lá do Grupo Espírita Francisco de Assis. O tema aqui que não passou, mas é um tema livre, mas o Beto, né, o Beto Corrêa, quem conhece, um tremendo de um palestrante. Na Casa René Peça, hoje, às 8 horas, será meu querido amigo Ciro de Castro, que vai falar sobre vida e obra. Allan Kardec, vida e obra. Então, ele é lá da Sociedade Espírita Sem Fronteiras, lá de Araruama. Então, meu querido amigo Ciro de Castro, hoje, 8 horas, na Casa René Peça. Tá ok? No Trabalhadores Jesus, eu só tenho a palestra de quarta-feira agora, porque eu não recebi ainda a agenda. Vai ser minha querida amiga Olivia Sá, que vai falar sobre Espírito e Matéria, que está lá no Livro dos Espíritos. Tá ok? Vamos falar aqui sobre eventos que vão acontecer nesse final de semana, que é a palestra da AME Lagos. Né? Sempre, primeiro domingo do mês, tem a palestra da AME Lagos. E domingo agora, dia 4, vai ser meu querido amigo Juan. Juan vai fazer a palestra da Milagre, o tema é Cuidar do Corpo e do Espírito. Como compreender a medicina espiritual na atualidade. Será na sede nova, tá, do CELD, aqui na rua Piracicaba, número 1, ali no Parque Burle.
tá? Então, estão todos convidados a assistir essa palestra às 18 horas, a palestra da Amilagros, do meu amigo Juan Serra. Meu amigo Melinho pediu para que eu falasse para as pessoas, né, que estudam, que gostam de estudar, de outras casas também, que queiram estudar. Vai ter um estudo de férias, né, que começa no dia 3 de janeiro, de 19 às 20h30. Vai ser sobre o livro Parábolas de Jesus. Vai ser com a Cristiane, minha querida minha Cristiane, e o Melim, que vão fazer esse curso lá, esse estudo de férias. Então, está convidando a todos os companheiros, amigos das casas espíritas que queiram participar, né, durante as férias. Cai em que dia da semana? Dia 3, que dia? É bom verificar. Depois de ver. Tem que falar também, né, de 77 anos. Dia 6 Dia 3. Dia 3 de janeiro. Os 77 anos do Amor e Caridade, né? Agora em dezembro faz 77 anos. Então, a palestra do dia 2 de dezembro, agora, às 8 horas. Obrigado, Kardec, com Alexandre de Moraes, lá do Espírito Santo. No dia 4, domingo, vai ter um seminário com a Carmen Silveira. Jesus e as Mulheres do Evangelho. Tá? A partir de 9 horas. Tá ok? E no dia 2, semana que vem, segunda-feira, às 17 horas, Fidelidade a Deus, vai ser com o meu querido amigo José Hector, lá do Grupo Espírita Allan Kardec. Tá ok? Então, Renato, fala. Dia 3 de janeiro, 3 de janeiro. esse seminário, o meu assessor para assuntos aleatórios disse que era terça-feira. Terça-feira. Então, dia 3 de janeiro começa o curso, né, o estudo de férias. Uma terça-feira, às 19 horas. Então, vamos passar rapidinho, então, ao apoio cultural. A gente já volta já para conversar com a Ângela sobre o tema de hoje. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bom, nós voltamos do nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com a minha querida amiga, eu pedi que ela faça uma oração para todos nós, junto aqui no nosso estúdio, aqui pedindo ajuda, auxílio, né, dos nossos amigos espirituais, os responsáveis pelo nosso programa, que nos envolvam, que possamos ter a inspiração, ter a tranquilidade de levar a mensagem de hoje do programa. Então, vamos juntos então agora fazer a oração com a Ângela.
Senhor Jesus, Mestre querido, Pai de bondade infinita, aqui estamos, Senhor, seus filhos, seus irmãos, agradecidos, Senhor, por esta oportunidade de trabalho neste programa. E te pedimos, Senhor, que envolva-nos de luz, de paz, que a equipe espiritual de Dr. André Luiz possa estar nos auxiliando nesta noite de trabalho em que vamos falar sobre nos domínios da mediunidade. Esteja conosco, Pai, nos envolvendo, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida amiga, então vamos começar a trabalhar, né? Vamos falar desse livro. E antes que a gente começar, eu queria que você falasse para a gente o que trata, né? E falar nos domínios da mediunidade. Sabemos que é sobre mediunidade, mas o que ele trata? Qual é a mensagem principal desse livro? Fala para a gente aí, por favor. Boa noite, Renato. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão assistindo o Espiritismo em Foco. E esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é a 8ª obra de André Luiz, né, psicografada por Chico Xavier. Ele analisa os vários aspectos, né, da filtragem mediúnica, enaltecendo o esforço dos médiuns fiéis aos meios, enaltecendo o esforço dos médiuns fiéis ao mandato espiritual, recebido antes da reencarnação. Ele também adverte sobre os riscos do intercâmbio mal conduzido entre os dois planos da vida. Então quer dizer que a intenção é essa, mostrar, né, pelo lado espiritual, pelo lado espiritual, como ocorrem as reuniões mediúnicas. Isso. Eles fazem durante eles fazem uma análise sobre as reuniões mediúnicas aqui na Terra. Ok. Marcos. A gente vai falar sobre um livro que trata da mediunidade, mas seria bom a gente ver o que é mediunidade, né? Tem muita gente que está assistindo aí. Pode ser até um bicho de 7 cabeças. Né? Não. A mediunidade é a faculdade humana pela qual se estabelece, né, as relações entre os homens e os espíritos. E também é uma faculdade natural inerente ao homem, né? Então, a faculdade, todos nós somos médios, uns com a mediunidade ostensiva e outros com a mediunidade não ostensiva. E a mediunidade já existe há muito tempo, né? Nossa... Ou começou só com o espiritismo? Não, mediunidade é uma coisa que é inerente ao ser humano e que há muitos e muitos tempos a mediunidade já é conhecida, né, lá desde muito antes de Jesus estar aqui. É da época dos Vedas, muito antes, lá para trás. Com certeza. E aí, Marcos? Você falou que o médio é o intermediário. Mediunidade quer dizer espiritual. Meio, intermediário. Com plano espiritual. Com plano espiritual. Então, qualquer pessoa que esteja em contato com o plano espiritual é médium. Com certeza. Então você é médium. Então você é médium. Você é médium. Você mantém esse contato? Não você sei. Sente alguma coisa? Eu sinto uns arrepios. Às vezes eu fico até com medo. Aí vem cá, o padre está recebendo uma inspiração divina lá. Ele é médium? Com certeza. O pastor que está recebendo o Espírito Santo ali, ele é médium? Também. Por quê? Porque ele não recebe a influência dos espíritos? Ele de não Deus, é influenciado? Né? Kardec já disse que todos que recebem a influência, que de alguma forma ele é influenciado pelos espíritos, portanto ele é médium. Então o indivíduo vai passando a noite ali no cemitério, vê uma alma, um negócio qualquer, ele é médium. Se ele vê, ele é médium. Se ele ouviu um José, aquele negocinho lá, ele é médium. Também ele é médium. São os vários tipos de mediunidade. Existem vários tipos. Nós vamos falar sobre isso. Isso aí. É médium o nome? Médium. Não. Então vamos lá. Vamos ver, já começar com as explicações, né? Porque eles têm lá
um instrutor chamado Albério. É isso que vai... É o Hilário e André Luiz que participam, né, dessa excursão, né, desse estudo, né? Isso. Então, o Albério, ele vai, no início, ele dá uma instrução, explica como é que é. Como é que faz? Como é que é essa mensagem, essa explicação que o Albério faz? O Albério, ele dá um curso rápido, assim, de ciências mediúnicas para André Luiz, né, o Hilário, e o instrutor do André Luiz é o Aulus. Isso. Então, ele dá esse curso rápido sobre ciências mediúnicas, explicando que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos e que através da mente, né, porque a mente a gente sabe, né, a mente ela é a força motriz da vida. Então, através da mente, nós emitimos, nós recebemos, nós emanamos pensamentos, né? Então, ele está mostrando que a mente é a base de todos esses fenômenos mediúnicos. Então foi interessante você falar isso, né? Quer dizer que então, as comunicações elas ocorrem de mente a mente, ao mente do espírito para a mente do encarnado. E como é que é aquelas pessoas que dizem que o espírito incorpora no médium? O espírito não entra dentro do corpo da pessoa? Não, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Ele não acopla no médium, ele não entra no corpo do médium. Então a coisa acontece mente a mente. Eles se ligam fluidicamente. Perispírito a perispírito. Isso. Agora sim, então, quer dizer, então não podemos mais ter dúvidas, né? Os amigos que nos assistem, na incorporação, que chama-se incorporação erradamente, que não é, né? Mas o espírito ele não entra dentro do corpo, né? Porque as pessoas viram muito aquele filme, né? O Ghost, né? Em que a médium estava lá, né? E que o espírito entrava dentro do corpo dela. Aquilo não existe, tá? Não existe, o médium o espírito fica ao lado, mandando os pensamentos dele, né? Através da ligação perispírito a perispírito. Aí sim, o médium começa a captar a mensagem e falar, né, ou escrever no médium. E o Albério ainda diz para eles, né, que nós agimos e reagimos uns sobre os outros através dessa energia mental e que nela nós criamos, né, nós alimentamos, destruímos, criamos coisas através da nossa mente. Com certeza. Porque a mente cria, né? Você dá força aos seus pensamentos e aí você cria as imagens daquilo que você projeta. Que se faz a sintonia e a afinidade, né? Isso. Com os espíritos bons ou com os espíritos ruins, né? Dependendo com quem você está se conectando. Sintonizando o jeito com o que você é, o que você pensa, você vai sintonizar com espíritos que pensam e agem como você. Com certeza. Com certeza. Vocês falaram que não tem incorporação, que o espírito não entra no corpo da pessoa. E naqueles casos de dominação, de possessão, que o espírito domina a pessoa e até agride outras pessoas, ele não está ali dentro, da não? mesma forma. É da mesma forma, Marcos. É Marcos mesmo. Não. É Marcos. É Marcos. Da mesma forma, ele não vai entrar no corpo do outro. Ele fica emitindo ondas, entendeu? Porque nossos pensamentos são ondas magnéticas. Então ele fica ali emitindo ondas naquela pessoa, sobre os pensamentos daquela pessoa. Porque ocorre no porque caso, e a pessoa não pode resistir? Deve, né? Pode. Deveria, né? E deveria, se ele tiver força para resistir. É aquela simbiose. Isso aí. Porque, na verdade, o que acontece nessa cada possessão, né? Que é o tipo de mediunidade mais... eu assisti um filme Sofista, a menina entorta a cabeça. Mas é porque a mente do espírito ela influencia tanto, né? E domina o corpo do subjugado. Completamente, porque ele fica totalmente subjugado. Subjugação. Né? A gente vê nas igrejas aquelas pessoas com as mãos tortas, aquele negócio ali. Então ali porque aí o médico... É o domínio do... Porque o espírito faz o que quer com o médium. Que quer. É verdade. E todo mundo é médium?
Todos somos médios, sendo que uns possuem a mediunidade ostensiva e outros não. Mas não quer dizer, porque todos somos médios, que nós vamos parar na mesa mediúnica, né? Que nós vamos trabalhar na mesa mediúnica. Aquela pessoa que nunca sentiu nada, vibração, pressentimento, visão, nada, nunca... É médium? Ele é médium. Sim. Mas você nunca sentiu nada. Sim. Mas, de repente, essa mediunidade ainda pode estar escondida. E ela pode, de uma hora para outra, ela pode aflorar de uma maneira bem, assim, vamos dizer, de uma maneira bem sutil. Mas todos somos. Sim, mas a gente sabe que que é médium é a que recebe aquela palhazinha assim, fala, aquela intuição. De repente a influência é tão assim, é tão sutil que você às vezes nem percebe, vem assim, em forma de... E eu tive um pensamento agora, assim. E às vezes aquele pensamento nem é seu. Se for bom, ótimo. Agora, se o pensamento for ruim e você sabe que aquilo não coaduna com aquilo que você vive, que você vivencia, você sabe, isso já não é meu. Isso é muito comum com todos nós. A gente está assim, do nada, não está pensando nada, de repente vê um pensamento nosso que a gente não está nem aí, nem pensando naquilo, nem na possibilidade de pensar naquilo, e vem o pensamento. E na maior parte das vezes isso é uma sugestão mesmo, isso aí é uma mediunidade. Vou colocar uma situação hipotética. Eu vou a uma festa, estou entusiasmado, chego na festa, não me sinto bem naquele ambiente, não me sinto bem e saio. Isso é mediunidade? Sim, eu estou sentindo porque você está sentindo as vibrações daquele ambiente, as emanações que estão vindo para aquele ambiente que não estão boas e você está captando as influências do meio. Legal. Porque eu não tinha pensado nisso, eu pensei que fosse, sei lá, uma má vontade minha. Fala aí, Renato, o que você tem aí pra gente? Está recebendo um bilhetinho aqui, então, isso aqui é do César Almada. Ele está pedindo aqui o número novo, né, da conta da poupança, porque ele sempre é uma das pessoas que ajudam a gente aqui ao programa, depositando sempre lá um pouquinho lá, mas que sempre nos ajuda a gente pagar o nosso horário aqui no programa, né? Então ele está solicitando aqui o número novo. Já vou passar já, seu César. Deixa eu pegar aqui o cartão que é novo, que é a conta do HSBC, agora mudou o Bradesco, então eu recebi o cartão essa semana. Então eu vou ver aqui, que eu vou... lá tem lá no livro, né, tem uma passagem que fala sobre o palestrante evangélico. Quer dizer, o palestrante evangélico se referindo a todos aqueles que falam sobre o evangelho, né? De qualquer religião, não importa. Tem uma responsabilidade crucial frente ao público. Fala um pouquinho para a gente sobre esta responsabilidade. Né? Isso referindo a todas as religiões. Isso serve para o pastor, para o padre, para o palestrante espírita, para todos, né? Porque as palestras são ali a oportunidade que nós temos de entrar em contato com os ensinamentos evangélicos. Então, tem uma passagem ali que o André Luiz até, ele diz que nós somos técnicos eletricistas a desligar tomadas de encarnados e desencarnados. Porque dependendo do que o palestrante vai levar, ele pode desligar, como ele diz ali, técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais, porque às vezes nós estamos diante de um problema, de uma situação, de um determinado pensamento, que através dessa palestra, do que o palestrante está falando, isso vai trazer a nossa transformação, a nossa modificação, a nossa reflexão. Então é muito importante de quem está ali falando, seja lá qual a religião,
o que ele está levando, o que ele está falando, se ele está levando os princípios evangélicos mesmo diante da coisa séria, fiel aos ensinamentos de Jesus, ou se ele está levando o achismo dele. Então é muito importante, porque ele faz parte desse todo que vai fazer com que as pessoas que estão ali assistindo podem acabar fazendo uma transformação íntima, uma renovação através do que ele está levando nos ensinamentos dele. Então é importante a boa palavra, o bom verbo do que ele está ali levando para o público. Então ele tem uma responsabilidade muito grande. E o médium? O médium trabalhador? Tem a responsabilidade e muita responsabilidade, porque o médium, ele não é médium só na mesa mediúnica, só na casa espírita, ele é médium 24 horas por dia. E eu posso como médium, dá só um exemplo que eu estou dando. Aí eu estou aqui conversando com um amigo, aí um espírito buzina aqui no meu ouvido, alguma coisa sobre a vida do cidadão. Eu posso falar para ele? Ó, tem um espírito aqui que está falando que você tem que tomar cuidado, porque você pode morrer amanhã. Sei lá, alguma coisa assim, por ser médium e estou captando aqui alguma informação, eu posso falar para as pessoas? Não, Marcos, mesmo porque um espírito sério, ele não vem assim por qualquer motivo, ou seja lá como for, ele chegar para você e te alertar para que você possa alertar o outro que vai acontecer um acidente com ele, que ele vai morrer, que vai acontecer isso, acontecer aquilo. O espírito sério, quando ele tem que mandar um aviso, ele vem pelo meio da mesa mediúnica, da casa, e ele manda um recado para os médios em si. Ele não faz um determinado enfoque sobre determinada pessoa, nem enaltecendo uma pessoa do grupo e nem um nem outro. E sim, ele manda um recado, um aviso que seja uma coisa realmente boa para o grupo, um esclarecimento, uma mudança, alguma coisa para o grupo. E não chega através de um para ter um aviso, para mandar um aviso para o outro. Isso é importante que o Marcos falou, né? Porque muitas pessoas acham que casa espírita, né? Isso já aconteceu várias vezes, né? O Marcos já falou aqui várias vezes no programa, que pessoas acham que a casa espírita vai na casa espírita para ter mensagens, para poder ter recadinhos, se vai casar, se não vai, com quem, se o marido, como é que vai ser o marido, se vai ganhar dinheiro, se vai ganhar na loteria. Casa espírita não se presta para isso. Lá, o trabalho da casa espírita é um trabalho sério, onde espíritos superiores é que estão lá conosco. E acontece muito, né, que as pessoas têm locais onde tem médios, né, Marcos? Depois você pode falar também sobre isso, em que as pessoas vão se consultar. Aí nas lojas, você vai numa loja comercial, aí tem lá, como é que esse Búzios, sei o quê, traz de volta o marido em uma semana, o namorado, tem uma série. Isso acontece muito aí, mas não tem nada a ver com o espiritismo, e são médios que estão usando a mediunidade de maneira errada. Eu gostaria também de você falasse sobre isso. Fala, eu só queria falar que, para quem está nos assistindo, tomar muito cuidado, porque todos nós temos amigos e amigas, todos nós temos algum amigo ou alguma amiga que gosta de vez em quando, por ser médium, alertar a gente sobre algumas coisas. Toma cuidado por causa disso, eu estou tendo uma visão, estou vendo uma profecia aqui, um negócio qualquer. Você toma muito cuidado com isso, porque quando é realmente um espírito de luz, de sabedoria, ele não vai se prestar a esse tipo de coisa. Então, aí tem que tomar muito cuidado a dar crédito a determinadas revelações de algumas pessoas. Temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, não estou dizendo que todas são assim, mas muitas vezes são espíritos brincalhões, inferiores, que estão utilizando-se daquela pessoa. Sempre são. Para poder passar informações erradas, deixar você apreensivo, entendeu? Ou até enaltecer o próprio médium que está ali fazendo aquele tipo de coisa, até
inocentemente. Isso aí tem muito, né? Tem muitas pessoas aí que toda hora a gente pega assim e recebe uns papelzinhos aí escrito, né? Sei quem que lê, faz isso, acontece, só que isso aí não existe espírito bom, espírito de luz, espíritos que são amigos realmente, porque o espírito de luz, ele não se presta a isso. Isso é só espírito brincalhão mesmo que gosta disso, né? Com certeza. O que mais tem é espíritos enganadores, brincalhões, que gostam de aproveitar para poder ver você bem assim, preocupado, né? Isso é importante a gente falar, viu, Marcos, que eu agora me veio aqui. Porque isso eu já vi relato de várias pessoas que dizem que foi num médium desse aí, num vidente desse aí, e quem falou tudinho sobre a vida dele. Realmente, onde é que estava, foi na casa dele, sei o quê. Mas a gente sabe que os espíritos, eles sabem, eles conhecem a nossa vida, que os espíritos eles estão aí, ó, no dia a dia. É a nuvem, né, que Paulo falou, né? Nós estamos uma nuvem de testemunhas. Os espíritos estão aqui do nosso lado. Então, os espíritos veem, conhecem a nossa vida, sabem como nós somos. Então, é muito fácil para esse tipo de espírito que é brincalhão, falar sobre a nossa vida. Falar você é casada, quantos filhos você tem, onde você mora. Deve fazer isso, deve fazer aquilo. Porque ele conhece isso tudo. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Porque ele conhece. Mas aí fica também, sabe o quê? Fica também, e o livre-arbítrio? Ele começa a dizer, você faz isso, você faz aquilo, você não deve fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ou seja, você vira um fantoche na mão dele. E a sua vida, e seu livre-arbítrio. Eu tô imaginando aqui um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu vou num médium, que eu quero saber algumas coisas da minha vida, se vai dar tudo certo, emprego, casamento e tal. Eu vou lá no médium, pago uma graninha. Deve ser 100 conto agora a consulta. Aí eu vou lá, pago 100 conto e me sento lá. O que acontece? Aquele médium que está ali está sendo assessorado por espírito. Tá. Nem todo mundo é charlatão. Mas acontece que aquele espírito que ali está vendo ao meu redor, no meu psiquismo, a minha vida. No meu plano espiritual aqui está tudo conectado. Aí o que acontece? Ele está sabendo meus desejos de emprego, ele está sabendo meus desejos com a vizinha, ele está sabendo as desavenças, os meus sentimentos. Tudo meu é exteriorizado para aquele espírito que passa a informação para o médium. Por isso nós vamos aí ver ele vai dizer para mim aquilo que eu quero ver. Eu vou arrumar um emprego? Vai, meu filho. Vou arrumar o caso com a minha vizinha? Vai. Vai voltar? Vai. Porque ele está sabendo tudo de antemão, porque ele está lendo em mim a resposta que eu quero ter e vai me dar a satisfação do dinheiro empregado. Isso é outra coisa também que me veio aqui. É por isso que, na época de Moisés proibiu as evocações com os médios por causa disso. Porque se usava para tudo. Queria casar, queria saber, consultava lá, né, as pitonisas, as médias, que eram as médias da época, e elas diziam com quem você ia casar, como é que ia ser o marido, se era de olhos azuis, moreno, branco. E o intercâmbio mal conduzido, né? Pois é, a coisa era uma bagunça total. Então, por isso tem que proibir. Porque ninguém proíbe nada que não existe. O lance é que o judeu, na época de Moisés, antes de Moisés, ele não tinha essa prática. Esta prática era dos egípcios. Isso, que os judeus eram escravos no Egito. E adquiriram essa prática de tudo no dia a dia consultar os espíritos. E isso, Moisés, quando saiu com o povo de lá, proibiu, porque era uma prática dos egípcios consultar os mortos, corriqueira. E os judeus, ficaram lá 600 anos escravizados, adquiriram essa prática. E era uma prática danosa, porque tudo que se ia fazer, ia plantar, ia casar, ia ter filho, ia fazer uma prestação, ia comprar um escravo, tudo na vida ele tinha que se consultar. Aí o Moisés proibiu. Então, é uma prática danosa, vai tolhendo o livre-arbítrio do indivíduo, ele deixa de escolher as coisas para a vida dele e vai escolher de acordo com a opinião do espírito que está proferindo aquela coisa. Aí o espírito fala o que a pessoa quer, né? É por isso, Marcos e Renato, por isso a preocupação do André Luiz quando ele diz, entendeu, desse risco, desse intercâmbio mal conduzido.
entendeu? Dos dois planos. Então, a preocupação dele é essa, de mostrar sobre isso. E ele cita também, a gente vai ver, sobre a mediunidade transviada. É isso aí. Né? Que a gente vai comentar. Uma das funções do espiritismo foi justamente trazer a mediunidade certinha. Por isso com Jesus. Com Jesus, temos que estudar, temos que estudar muito, por muito tempo, para você poder entender o que é mediunidade, como se comportar perante a mediunidade, como fazer para que você possa não ser joguete dos espíritos. Isso a gente aprende nos seus espíritos, né? A saber lidar com a mediunidade, saber o que é. E o que acontece é que muita gente é médium, não sabe, e é levado essa mediunidade para outros, né? E confunde com outras coisas, com doenças, e as pessoas... até como louco, né? Com loucos, né? E com esquizofrenia, né? Que acontece muito, e a pessoa é apenas um médium. Então, o Espiritismo veio para elucidar isso, para mostrar que a mediunidade é o sexto sentido, que todos nós temos, uns mais do que outros, mas todos nós temos, não é isso, Marcos? Isso aí. Agora, eu queria saber o que você dissesse para a gente aqui, assim, para que as pessoas possam entender quais são os tipos de mediunidade que nós temos. Bom, as mais comuns, né, é a psicofonia, né, que é através da fala. Que não é incorporando, que né? não é através de mente a incorporando. mente. Tem a psicografia, né, que é a escrita. Tem a clareaudiência, né? Isso. A clarividência, pessoas que ouve, outros veem. Isso. Tem a de psicometria, tem a de efeitos físicos, que já é mais, já é um tipo mais raro, que está... Materializações. Transportes. Essas batidas. Existem várias, mas as mais comuns são essas, né? Mas, Renato, eu gostaria até de falar um pouquinho, quando o Marcos, ele falou sobre a história das pessoas aproveitarem dos espíritos, né, para pedir isso, pedir aquilo, não foi isso? E que André Luiz, ele conta, né, um caso assim, bem doloroso, bem penoso, que ele vai numa casa espírita, assistir uma reunião. Naquela época não era centros espíritas, né? Era em casa mesmo, isso, assim, né? Era nas casas. E que ele assiste um quadro, assim, de espíritas, né? Espíritas, medianamente... que tem o conhecimento, né, tem o conhecimento mediano e que aproveitam dos espíritos para fazer pedidos particulares, pedidos de coisas materiais. É um caso assim que praticamente os médiums, né, e essas pessoas, eles que vampirizam esses espíritos, são espíritos assim inferiores ainda, são ignorantes, e eles estão ali para atender esses espíritas que fazem os seus pedidos de coisas materiais, coisas que eles podem resolver, né? Ficam na ociosidade e ficam pedindo os espíritos para que resolva os seus problemas. Ele assiste um caso desse e fica horrorizado. E ele pergunta, né, a Aulus, como que isso vai ficar? E o Aulus diz para ele que isso não vai ficar assim, para ele não se preocupar, porque a pedagogia divina, né, ela é infalível. Então, não precisa se preocupar com isso. Então, se eu estou lá no centro espírita, fazendo minhas oraçõezinhas, oh, meu Deus, me ajuda a pagar aquela prestação, eu estou na Pindaíba, danada, Black Friday, só deu Black Friday, né? Só gastei R$2. Então, eu não posso pedir, porque a minha mulher está brigando comigo, porque o meu patrão está... Eu não posso pedir nada disso para me ajudar? Coisas materiais? Sim, posso não. Mas Deus sabe de todas as suas necessidades. Não é preciso você estar pedindo. Eu estou com 3 prestações atrasadas do carro. Eu estou sem receber pagamento. A mulher está brigando comigo. O patrão está me perseguindo. Aí eu não posso pedir uma ajudinha lá dos espíritos? Faça por ti que o céu te ajudará, meu filho. E o que é que eu tenho que fazer? Trabalhar. 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 E trabalhar. E trabalhar.
É isso aí. Entendeu? Porque Deus sabe das suas necessidades. Eu não preciso Agora, pedir? é justo você ir pedir aos espíritos que façam as suas coisas, por exemplo, eu estou com um problema lá no fórum e isso está atrasando. Vê se você adianta aquilo lá, passa aquele processo à frente. Então não adianta o garotão lá ficar pedindo a Deus para passar no vestibular, para ser aprovado se não estudar, fica difícil. Para ser aprovado, para ser escolhido vou rezar para poder ser escolhido naquela agência de emprego. Não adianta nada disso. Olha, se ele não estudar, não. Ele precisa orar, pedir a Deus força, paciência, entendeu? Para que ele possa conseguir memorizar, que ele possa ser ajudado naquele momento que ele estiver fazendo a prova, que traga para o seu consciente o que está lá no inconsciente que ele estudou. Não adianta só ter fé. Então eu não vou pedir, e não fazer nada. Eu não vou pedir coisas materiais. Eu vou pedir que os céus me ajude a executar o que eu tenho que fazer. Com certeza. Pedir forças para que você possa ser merecedor daquilo. Nem acender uma velhinha de 7 dias? Nem a sua novelinha. Não, uma vela. Uma vela de uma 7 vela de 7 dias. Nem vela de 7 dias se você ficar parado esperando que caia do céu. Olha, Jesus já falava, a fé sem obras é morta. Ou seja, tem que trabalhar. Faça a sua parte, que você vai ser ajudado pelo seu esforço. E a fé remove montanhas. Quais são as montanhas? Dos seus problemas. Não estou gostando muito desse negócio, não. Eu queria um negócio mais tranquilo. É por isso que nós estudamos muito, que é a lei de trabalho. É uma lei divina. Então, tem que trabalhar. Nós vemos aqui para trabalhar. Não é verdade? Com certeza. Ô, Ângela, você falou umas 2 perguntas atrás, uma resposta para o Renato, sobre psicometria. O que é isso? Eu tomei até um susto quando você falou isso. Se fosse uma arma. Nome difícil, né? Nome difícil. Psicometria. A psicometria é a faculdade mediúnica de ler e sentir as sensações, as recordações deixadas nos objetos pelos donos. Nós emitimos, as nossas sensações, os nossos desejos, nós estamos onde está o nosso coração. Jesus já não disse isso? Nós estaremos onde está o nosso coração. Então, as nossas impressões, nós saímos deixando vestígios espirituais por tudo quanto lugares, impregnadas energias. Então, é até contado a história de que eles passam num museu, eles vão fazer, eles estão a trabalho e dão uma passadinha no museu e lá eles encontram tanto encarnados como desencarnados nesse museu. E aí eles observam peças, observam um relógio, e um espelho. Esse relógio está impregnado, de fluidos, emanações deixadas pelo dono. Então o Aulos disse para ele, bota a mão naquele relógio que você vai sentir todas as sensações, saber quem é o dono e tudo. E aí eles fizeram, colocaram as mãos e ali eles puderam ver todas as emanações deixadas. Ele viu que era de um casal do Rio, uma família, que ali os encontros deles aos domingos com os filhos, na sala, ele pôde ver tudo aquilo. E um encontro assim, muito bom, uma família muito unida, então ele pôde sentir aquilo. E o dono vinha ali só para olhar aquela peça. Já no espelho, a gente podia ver, o André Luiz contando, que a dona do espelho foi uma situação seguinte, ela namorou um francês que ele veio, que a família dele veio para o Rio de Janeiro. E um tempo depois, eles eram namorados, os pais tiveram que voltar para a França. E aí ele disse para ela, eu vou te dar esse espelho, como recordação e para que você lembre do nosso compromisso. Eu voltarei para me casar com você.
Só que chegando na França, ela no Rio, chegando na França, ele se esqueceu de todos os compromissos e lá ele se namorou de uma outra moça, de uma outra jovem e se casou. E ela ficou ali, né, no Rio, esperando por ele ali, através daquele espelho, ela guardava todas as recordações e também as esperanças, até que ela desencarnou. E esse espelho foi parar no museu. E como a gente morre, entre aspas, mas você continua vivendo, emitindo os seus pensamentos, ela ficou ligada a esse espelho. Aí, quando chegou lá no museu, chegaram algumas pessoas perto do espelho. Aí, o que ela fez? Ela passou a mão no ombro de uma que era médium e ela sentiu ali a vibração. Ela falou, eu sinto aqui uma sensação de uma câmara mortuária. Vamos sair fora. E saiu. E aí ela ficou toda satisfeita. Por quê? Porque ela ali estava presa. Ela não queria que ninguém pegasse naquele espelho. Já a tela, né, uma tela muito bonita que estava lá, ali não tinha nenhuma impregnação fluídica. Por quê? Porque o dono da tela, simplesmente, ele se desligou daquela tela, ele não se apegou a ela. Ele foi para o plano espiritual e deixou o que era da Terra na Terra. Não era materialista. Não era materialista. Isso aí. Você está falando desse negócio aí de psicometria, e por coincidência, eu assisti um filme ontem, que um homem ajudava a polícia em casos de crimes. Nos Estados Unidos acontece muito isso. Ele, quando ocorria um crime qualquer, ele ia lá e pegava, por exemplo, em alguns objetos e percebia coisas, fatos daquela cena do crime, do passado daquelas pessoas. Eu achei interessante. E, por cargas d'água, calhou de fazer essa pergunta para você, psicometria, que deve ser o mesmo caso, né? Com certeza, é o mesmo caso. É o mesmo caso. E eu não sabia que isso aí era psicometria. Aí tem pessoas que têm essa mediunidade e nem sabem, né? Que às vezes vê coisas e não consegue. Às vezes você ligar. Pega num objeto de alguma pessoa e tem uma visão. E o interessante também é que às vezes você compra um determinado objeto num antiquário e você leva para casa e de repente você pega aquele objeto, você se sente mal. E são as emanações, né, deixadas por aquela pessoa que ainda se encontra apegada àquele objeto, às coisas materiais, e ali ficaram as suas impressões fluídicas ali. É verdade. Né? Então é melhor de comprar uma coisa nova, hein? Nada de... Desculpa os antiquários, tem amigo meu que é. Mas é verdade. E tem isso aí acontece muito, né? Muitas pessoas às vezes nem percebem e têm essa mediunidade. Agora tem uma coisa também, que nós espíritas, né, quem eu conhece isso, né, um aparelho lá do mundo espiritual chamado psicoscópio. Né? E muita gente tem medo desse aparelho. Não é isso? Mas por quê? O que esse aparelho faz? O que a espiritualidade faz com esse aparelho? Porque esse é um aparelho que existe só no mundo espiritual, né? Deixar bem claro. Dizem os espíritos, nesse livro que eles dizem, que um dia vai ter aqui na Terra. Mas por enquanto só terá no mundo espiritual. O que esse psicoscópio ele faz? O psicoscópio que André Luiz fala, ele é como se fosse um medidor de vibrações, entendeu? Para ver as vibrações da matéria. Ele funciona, os espíritos, com ele, pode ver um médium, pode ver um grupo mediúnico, o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, o que eles estão emanando. Então, é para ver as vibrações que esses médios estão emanando. Qual é o pensamento, o sentimento que ele está, naquele momento da reunião mediúnica, ele está emanando. É para esse tipo de coisa. E é para ver também, né, que eu entendi do livro, quando eu li, que é para entender, para saber qual é o grau de afinidade, o grau de comprometimento, de seriedade que aquele grupo tem. Também. O grupo tem. Isso Porque mesmo. eles chegam lá, vê que os médios não estão comprometidos.
Estou com pensamento, pensando no dia, o que fez no dia anterior, o que fez no dia, durante o dia. Na prestação atrasada. Na prestação atrasada. Não se preparou, não segmentou direito, ou seja, não fez uma preparação legal para a reunião. Os espíritos, eles sabem. Até mesmo emanando. Aí não é uma reunião mediúnica séria. É que os espíritos fazem? Eles se afastam. Inclusive, até mesmo vendo qual é a emanação que aquele médium ele está mandando até mesmo para o outro, porque existe muita picuinha, muita coisa assim, muitos milindres dentro da casa espírita, dentro de uma reunião mediúnica. Fofoca. Então, ali ele pode sentir, né, as vibrações daquele médium, para isso mesmo, para sentir as sensações. Isso é para a gente perceber o quanto é importante a responsabilidade que é participar de uma reunião mediúnica. Muito sério. É muito sério. E tem pessoas que participam por participar, não se preparam, acho que não acontece nada demais, mas existe toda uma preparação espiritual. Então, é muito sério. E é por isso que muitas reuniões mediúnicas acabam em casas espíritas por causa disso. Por causa disso que você falou aí, dos milindres, das picuinhas, né, das fofocas, do não comprometimento com as reuniões mediúnicas, as pessoas não respeitam o horário, chegam em cima da hora, né, e sabem que tem que chegar com um tempo antes para poder se acalmar, se tranquilizar, fazer uma meditação para o trabalho, e as pessoas não se preparam durante o dia, nem durante a semana, e quando chega na reunião mediúnica, aí fala assim, poxa, passa a reunião mediúnica todinha sem produzir. Mudo. Aí fala, poxa, hoje não veio nada, não chegou nada. Não veio muito. Tinha muito espírito aí querendo se comunicar, mas você que não estava sintonizado. Então, que a espiritualidade tem um trabalho aí, né, na reunião mediúnica, que faz esse trabalho junto e que sabe quem é quem pode, quem tem condições de dar uma passividade, através da psicofonia ou da psicografia. Se você não se preparou, então diga que não tem espírito, que você é que não estava em sintonia naquele dia. Então, é muito sério trabalhar numa reunião mediúnica. E aí também, Renato, a espiritualidade, às vezes, é obrigada a isolar aquele membro da reunião, para que ele não cause mais danos na reunião mediúnica. E atrapalha mesmo. Com certeza. Eu estou pensando aqui, um determinado assunto, fixação mental. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso aí pode trazer problema para os espíritos? Claro que pode, né, o Marcos. A fixação mental, né, é quando o espírito, ou nós mesmos, né, não precisa ser o espírito, nós mesmos como encarnados, nós fixamos a nossa mente em determinada situação, em determinado fato, que a gente fica numa monoideia sobre aquela situação. Vamos falar assim, mais claro. Uma pessoa, vamos supor, eu estou aqui emanando ódio, estou com o meu sentimento de vingança, com um sentimento completamente desequilibrado. E eu me fixo naquela monoideia que eu preciso me vingar de alguém, eu preciso me vingar daquilo, e aí, de repente, sou pega pela morte entre aspas. Morreu o corpo, mas não morreu a ideia, porque eu passo para o mundo espiritual, continuo vivendo, e aí eu continuo fixada naquela monoideia, naquele sentimento de vingança, sentimento de ódio. E nós sabemos que esse sentimento, Jesus já disse que o amor cobre multidões de pecado. Enquanto nós não nos modifiquemos, o que acontece? Esses espíritos, André Luiz costuma até dizer no livro, que eles se transformam em múmias espirituais, porque eles acabam
modificando o seu perispírito. O que é perispírito? Para quem não entende, quem não é espírita ou quem é leigo no assunto, o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. Vamos botar assim uma forma bem simples. Abrimos um abacate. No meio está o caroço, é o espírito. O meio é a polpa, é o perispírito. E o final é a casca, que é o corpo físico. Então, aí esse perispírito fica completamente desequilibrado e aí esse perispírito fica transformado. E aí é onde acontece as reencarnações compulsórias, que muitas das vezes trazendo transtornos muito difíceis, muito penosos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa... Valeu agora. Essa reencarnação compulsória. Essa reencarnação compulsória, para quem não sabe, vamos falar um termo agora que está muito em voga, né? Que é a intimação coercitiva. Então, esses espíritos, eles são intimados a reencarnar. Eles não têm vontade, eles não escolhem a reencarnação deles. Quem vai tratar dessa reencarnação deles é uma equipe espiritual, né, superior, que vai tratar. E não tem esse negócio, não quero ir agora, não vou, porque eles não têm discernimentos, porque eles estão verdadeiras múmias espirituais. Então, eles não podem escolher. Então, a equipe espiritual vai e escolhe, vai lá, meu filho, você precisa reencarnar para que melhore esse seu perispírito e que você se reajuste com as leis divinas. Ok, com certeza. Nós vamos dar uma paradinha aqui, rapidinha, só para tomar uma aguinha aqui, e voltamos já já para a gente continuar esse bate-papo, que está muito legal. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, voltamos para o nosso apoio cultural. Então, você que não ligou ainda, que queira ligar para participar do nosso sorteio no final do ano, né, o último vai ser no mês de dezembro, dia 19 de dezembro, o último programa, pode ligar até o telefone na telinha 2648-9008. Ou se quiser ligar agora também para fazer uma pergunta sobre o tema que nós estamos falando aqui hoje, sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, né, de André Luiz, pode perguntar, pode ligar, que com certeza a Ângela vai responder com todo carinho. Tá? Nós estamos falando aqui de
mediunidade. Lá no início nós falamos de obsessão. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais o que é obsessão. Um médium obsediado, ele pode frequentar uma reunião mediúnica? Olha, Renato, a obsessão, ela é uma influência persistente e negativa que um ou mais espírito pode exercer de forma dominante em uma pessoa, por meio de ideias fixas. E através de implantando coisinhas aqui, coisinhas ali, e às vezes começa sutilmente e depois até ficando séria, levando a pessoa à depressão, levando a pessoa a um desequilíbrio. Então, se o médium ele está com algum tipo de obsessão ou qualquer tipo de doença, mesmo que não seja obsessão, ele não pode frequentar uma reunião mediúnica, porque ali não é lugar para doente encarnado, ali é lugar para os doentes desencarnados. Mas ele pode, sim, frequentar a casa espírita, frequentar os estudos, frequentar, vai para o passe, frequentar as palestras públicas, ele pode tomar água fluidificada, mas não participar da mesa mediúnica. Isso ele não pode. Isso aí. E se eu não gosto da pessoa que está lá na reunião mediúnica? Ó, eu estou na mesa reunião mediúnica, mas tem ali o Renato de frente para mim, que eu não gosto dele, pô. Eu não posso participar da reunião? Não, se você está na reunião mediúnica, se você não se adequa ao meio, se você não gosta de alguém que faz parte da mesa mediúnica, do corpo da casa, da mesa mediúnica, que forma. Se está interferindo no trabalho. Se está interferindo no trabalho, então você sai. Tá, mas aí eu sou médium numa casa espírita, isso é um exemplo que eu estou dando. Uhum. Aí eu participo da reunião mediúnica. Aí eu estou obsidiado. Tá, muito bem. Uhum. Como é que eu vou saber? Como que você vai saber? Você sabe se você está obsediado. Não? Ela começa, às vezes, com algumas coisas sutis, depois vão ficando mais sérias. Quando você começa a sentir a influência, que você vê, eu estou com um determinado pensamento, que eu vejo que aquilo não coaduna com os meus sentimentos. Eu estou, de repente, começo com ideia de suicídio, vamos supor. Isso não é uma coisa minha, eu não pensava isso. Então, eu procuro o atendimento fraterno da casa onde eu frequento, converso com o corpo de atendimento fraterno da casa, passo para eles qual é o meu problema, o que eu estou sentindo naquele momento, que eles vão saber te orientar para o que você vai fazer. E deve ser bem claro também que se a pessoa tiver com alguma doença física, que ela jamais poderá deixar o médico, a parte da medicina terrestre. Para isso existem os médicos. Ela continua com o atendimento médico dela e tem assistência da Casa Espírita nos passes, né, com a palestra pública e o tratamento, até levando o nome dela para a mesa de desobsessão. Aí tem a reunião mediúnica, o Renato é o presidente da casa, está lá trabalhando na reunião mediúnica. Aí ele percebe que eu estou lá na reunião mediúnica, estou obsediado. Está percebendo o meu comportamento, o meu jeito, que eu estou obsediado. Ele tem que esperar eu me manifestar e dizer, Renatinho, eu estou obsediado, eu quero sair da reunião mediúnica. Ou ele, percebendo, já me dá um chega para lá, e, ó, vai se tratar, vai para o atendimento. O responsável pela reunião, ele tem que fazer isso, ele deve fazer isso, ele pode fazer isso, ou ele não deve se intrometer e deixar a cargo do próprio obsidiado resolver seu problema. Isso é questão de amor, né, de carinho com a pessoa, para começar, né? O dirigente mediúnico encarnado, ele tem que estar bem consciente, ele tem que estar atento para as comunicações, para tudo que está acontecendo dentro de uma reunião mediúnica.
Então, se ele percebe alguma coisa de anormal naquele médium, ele tem que chegar para o médium e falar. Não tem esse negócio de milindre, não, porque aí ele será responsável por essa reunião mediúnica, ela se tornar uma reunião desequilibrada. Então, a reunião mediúnica ela tem que ser harmônica. Então, ele tem que chegar para esse médium e dizer para esse médium que ele precisa ficar afastado um determinado tempo para que ele possa fazer um tratamento. Isso é questão até mesmo de carinho, de amor com amigo, com companheiro, né? Com certeza. Se está percebendo que ele não está bem, que ele está tendo comportamentos estranhos, tem que chegar, conversar com ele, à parte, chegar, né? Porque não só ele vai estar percebendo, como os outros também, integrantes, vão estar, né? E tem que conversar, explicar para ele, que de repente, como acontece mesmo, né? Às vezes as pessoas elas não conseguem perceber que estão obsidiadas, não. Que é a fascinação, né? Que é aquela primeira, que é o segundo estágio, que a pessoa fica fascinada, começa a falar coisas, ter ideias, coisas, e começar a receber mensagens só de um espírito, achar que aquele espírito ali que é o... Né? Começa assim, e pode ir para uma subjugação, que aí o médico começa a perder o controle dele mesmo, né? Então, quem está de fora consegue perceber. Tem que ter a caridade, né? Com Como certeza, a gente vai ver também o caso de animismo também, que a gente vai ver, e tudo o dirigente tem que estar atento. É por isso que a gente volta a falar da seriedade, que é uma reunião mediúnica. É por isso, Marcos, você sabe, você participou do estudo, tem que ter o estudo, tem que estudar, fazer o estudo aprofundado da mediunidade, para que você possa chegar lá e ser, né, e ter a consciência de você comandar a ser um bom instrumento, né, Renato? Ser um instrumento bom e comandar o espírito, não ser comandado pelo espírito, né? Porque certeza. Aquelas pessoas que desconhecem acham porque é espírito, o espírito tem que fazer o que quer, e não é assim. Não. É por isso que tem que ter uma mediunidade e tem que educar a sua mediunidade, para que possa fazer a coisa certa, correta. E quem comanda uma reunião mediúnica são os médiuns e não os espíritos. É isso? Já que vocês estão falando em reunião mediúnica, um visitante ou uma pessoa que vai lá conhecer a casa espírita, uma pessoa que está conhecendo ali o espiritismo há pouco tempo, todo mundo tem um interesse danado em conversar com o espírito, de ver como é que é o lance lá dentro. Essas pessoas podem assistir essa reunião? Qualquer pessoa pode assistir? Como é que é o esquema aí? Não. A gente vê que praticamente todos que imensa, chegam, né? Verdade, todos que chegam à casa espírita, o que eles querem mesmo é a reunião mediúnica. Mas não funciona dessa maneira. Não é qualquer um que pode ir para a reunião mediúnica. Eu quero ir conhecer a reunião mediúnica. Isso não é assim. Muitas das vezes é convidado de uma outra casa que trabalha na mesa mediúnica daquela casa e ela quer conhecer o trabalho de uma outra reunião mediúnica, de uma outra casa, até por base mesmo de conhecimento. Então, é combinado isso antes, é falado com a equipe espiritual que zela e ampara aquele trabalho mediúnico, pedindo a autorização para daqui a tantos dias, não é assim, hoje já, para que possa levar um médium que já trabalha em uma outra casa, para que ele possa ter ali como aprendizado. Aí sim. Então, a gente sabe que para a pessoa começar a pensar num futuro, em ser médium, trabalho mediúnico, primeiro tem que entrar, tem que estudar, fazer o estudo sistematizado, estudar todas as obras espíritas, fazer curso específico de mediunidade. Depois de alguns anos, é que vai ser preparado para participar de uma reunião mediúnica. Então, tem um caminho aí longo antes de chegar a uma... Por quê? Porque se a pessoa não estiver preparada, se entra aqui numa reunião mediúnica, não está preparada para aquilo, ela pode causar problemas sérios numa reunião mediúnica. Porque, primeiramente, ela tem que participar dos estudos, como você disse, todos os estudos, ela tem que fazer também o estudo da mediunidade,
Porque às vezes as pessoas pensam que ser médium é só trabalhar na mesa mediúnica. Mas nós somos médios trabalhando no passe, nós somos médium ouvindo um irmão que quer desabafar, nós somos no atendimento fraterno, nós somos médios até na cozinha, na casa, rua, em qualquer lugar. Então, mediunidade não é só mesa mediúnica. Então, de repente, eu estou fazendo parte de todos os estudos, estudando a mediunidade, mas eu também não tenho aptidão para a mesa mediúnica. Porque a influência dos espíritos, ela ocorre em todos os lugares. Todos os lugares. Acontece na rua. Então, aquelas pessoas que desconhecem, não sabem como lidar com isso, às vezes são presas fáceis dos espíritos. Com certeza. Quem nunca viu uma pessoa no meio da rua, né, tendo um problema espiritual lá, se contorcendo, rolando, fazendo algumas coisas que não é legal, porque estão sendo subjugadas mesmo pelos espíritos. Agora, a pessoa quando tem conhecimento, tem um estudo, tem um aprendizado, isso não vai acontecer, porque ela vai saber lidar com aquilo. E a família também, né? A família também ficar sempre observando mudanças de comportamento daquele ser, né, dentro de casa. Então, observar para que, se a própria pessoa não tem o discernimento, não está percebendo, mas a família percebe a mudança de comportamento desse familiar e procurar a casa espírita para o atendimento fraterno para que possa fazer um direcionamento. Ângela, você falou aí há 2 perguntas atrás a respeito de animismo. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu sempre tive algumas dúvidas sobre isso. Aí eu queria que você me esclarecesse, porque eu tenho uma certa dificuldade de entendimento. Né? Tadinho dele, né? Bem, o animismo são cenas que o próprio médium, ele revive do passado dele. Então, nós não podemos confundir o animismo com o caso da mistificação, porque a mistificação é o fato de querer enganar. Já o animismo não, é um fato que ele é como se fosse uma catarse que o médium faz, trazendo do seu passado, né, para o seu consciente. Então, ele faz aquela imersão no passado. E aí ele traz aquilo tudo à tona. E aí a gente tem que ter a caridade, né, o dirigente espiritual, o dialogador, de ter a caridade de recebê-lo, tratá-lo como se fosse um espírito visitando a reunião mediúnica. A gente tem que ter a caridade com ele, porque ele não está usando de mistificação. Ele simplesmente está precisando de ajuda e está trazendo. O tratamento. Ele está trazendo ali do passado dele, do próprio médium. Esse é um fato real, porque eu já tive a oportunidade de saber de uma pessoa conhecida nossa, que passou por um problema seríssimo, né, de depressão. Muito sério mesmo, problema sério que ela teve de família. E ela participava de reunião mediúnica. Então ela teve esse problema de depressão, muito sério, teve problema. E ela, o dirigente da reunião mediúnica, percebendo que ela precisava de ajuda, depois que ela passou desse tratamento, da depressão, que ela precisava participar da reunião mediúnica para que ela pudesse extravasar aquilo tudo. E ela, durante muito tempo, ela dava uma passividade que não era espírito, que era ela mesma, era inimigo. E aquilo, o fato dela fazer em várias sessões, isso levou meses e meses, ela botando para fora tudo dela, né? Tudo. Faz uma catarse mesmo. E ela conseguiu se curar. E eu já tive a oportunidade de conversar com ela, falou, Renato, aquela oportunidade que a dirigente me deu várias vezes, durante vários meses, na reunião mediúnica, eu extravasar, aquilo me curou. E eu sou grato até hoje, e hoje eu estou normal, perfeita, graças a Deus, porque eu pude extravasar tudo, né, durante as reuniões mediúnicas. Então,
É um tratamento, gente. É muito sério. É um tratamento, é sério, e o dirigente, ele tem que ter a indulgência, né, para com esse irmão e ver que ele está precisando se tratar, ele está precisando de ajuda. Precisando de ajuda, e tratá-lo como se ele fosse um espírito mesmo, que estivesse visitando a reunião mediúnica, que merece carinho, que merece respeito e toda atenção. É verdade. Eu estou com uma certa dificuldade desse negócio. Então, vamos supor que eu esteja na reunião mediúnica, recebi um espírito lá e falou. O animismo, isso eu estou conseguindo entender. Aí vem um espírito, falou, foi embora. Aí vem a parte do animismo. Um espírito se comunica, resolvendo um problema, só que esse espírito não é espírito, sou eu. É você. É o meu espírito que está se comunicando sobre um problema do passado, que ele foi torturador, por exemplo, né? Aí eles se comunicam e tal. Então, na realidade, é uma cena do meu passado em outra vida, que isso me causa um problema qualquer, e o meu espírito vai, naquele momento, se comunica para... E desabafa. Faz uma cartaz. Faz uma cartaz. Bota tudo para fora. É você mesmo, trazendo, é como se fosse uma regressão. E nessa hora o médium não sabe se é um espírito, se é ele mesmo, se é animismo? Ele sabe. Se ele presta atenção, se ele prestar atenção e ele percebe. Percebe que ali não tem um espírito. Ele percebe que aquilo é do próprio médium. Ainda mais quando é um corpo mediúnico, que todos já trabalham juntos há muito tempo ali, está ali, a pessoa já passa a conhecer um ou outro. E a gente percebe. Então, mas você não vai chegar para o médium e bater no ombro dele e dizer assim, meu irmão, isso aí é uma questão de animismo, isso aí você está trazendo do que é seu. Não, você tem que ter a caridade de saber que ele está precisando de um tratamento. E você age naturalmente com ele, tratando, levando as palavras para ele de aconchego, de acolhimento, como se ele fosse mesmo um espírito passando por lá. É isso aí. Então, isso tem que ter... Ou seja, as pessoas que participam no mediúnico, o dirigente, tem que ter muita sensibilidade. Feeling. Porque as pessoas se conhecem, sabe quem é quem. Conhece, as pessoas. Você começa a perceber que a pessoa está tendo, já vem com uns comportamentos diferentes. E na reunião mediúnica ela começa a falar. Isso eu já vi, já participei e vi que quando dava passividade, a passividade sempre o mesmo tipo de espírito, falando sempre as mesmas coisas, repetia as mesmas palavras, repetia a mesma história, sempre. Era sempre. Então você começa a prestar atenção. Peraí, tem alguma coisa diferente, e conversar com o médico, ter essa sensibilidade, esse carinho, porque a gente sabe, todos nós temos problemas, todos nós podemos passar por isso, nós somos espíritos imperfeitos e podemos passar por esse problema. Com certeza. E tem que ter ajuda mesmo, tem que ter a caridade dos amigos para chegar para a gente e conversar com a gente. Né? E a gente vê a diferença, né, do animismo para a mistificação. A mistificação já é o fato de... É intencional, né? Com certeza. É um intuito de enganar mesmo. Aí vem que está trazendo a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que está trazendo a mensagem de Maria. Aí já é Você sabe que eu conheço uma pessoa que só recebe mensagem de espiritão? É só Bezerra, Gandhi, só espiritão. Só de artista. Artistas famosos. Isso aí, ele precisa de tratamento. Aí já é outras coisas, né? Já é problema de... Eu estava até achando estranha essa situação, né? Porque a pessoa não recebe... Aí entra orgulho, entra a vaidade, entra muita coisa. É isso que derruba o médium. Tem na reunião mediúnica um montão de gente ali. Todo mundo ali recebe espírito? Não, nem todos, porque ali a mesa mediúnica ela é formada dos médiuns que são os médiuns ostensivos, né, os psicofônicos, da psicografia, né, psicógrafos, né, e também tem aqueles que ficam na sustentação. Tem os médiuns que são os que conversam com os espíritos, não são dialogadores,
que eles conversam, né? Uns falam doutrinadores, mas eu prefiro falar dialogadores. Já não faz mal, porque ninguém doutrina de jeito se nenhum. doutrinasse, a gente doutrinava a gente mesmo. É verdade. Eu vou trazer uma palavrinha, são os cambonos. Na verdade, a gente doutrina ninguém. Nós nem nos doutrinamos, quanto apenas. mais conversamos. Então, é formado desse corpo. Então, tem o corpo de sustentação, de aplicadores de passe, tudo isso. Então, faz parte... Tem toda uma sustentação. Tem toda uma sustentação. Quantas pessoas podem fazer parte da reunião mediúnica? Olha, o aconselhável é no máximo 13 a 14 pessoas. Não é aconselhável mais de 14 pessoas, 13 a 14 pessoas, porque senão fica muita gente. E aí é melhor dividir, fazer duas mesas, outras reuniões. formar outras reuniões. 2, 3 pessoas pode fazer, não? Pode. Se tiver o dirigente espiritual, tiver 2 médiums, pode fazer. O próprio dirigente, ele pode dialogar com os espíritos. Com certeza. E qual o objetivo desse diálogo com os espíritos? O diálogo com os espíritos é mostrar o porquê que eles estão ali, entendeu? Levar para eles os ensinamentos evangélicos, aqueles que têm a dificuldade do perdão, ensinar a eles, passar para eles, né, os ensinamentos de Jesus, que perdoar nos liberta, porque só através do perdão que nós vamos conseguir nos libertar dessas algemas que nos prende. Então, que o perdão cobre multidão de pecados. Passando esses ensinamentos para eles, né? E também muitos chegam ali doentes, muitos não têm nem condições de conversar. Muitos eles chegam ali somente para tomar o choque anímico, né? Que é aquele encontro com o médium, né? Perispírito a perispírito, para que eles possam receber ali o tratamento. E ali a espiritualidade já os levam para outro lugar para que eles possam ser tratados. O importante é a gente entender que o espírito, quem são os espíritos que estão lá? Somos nós amanhã. Com certeza. Então, quando nós encarnamos, continuaremos sendo o que nós sempre fomos. Com nossas dores, com as nossas dúvidas, com os nossos orgulhos, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes, com a falta de compreensão de muitas das coisas. Quando nós chegamos no mundo espiritual, a gente fica, né, muitos ficam muito perdidos, não sabem nem que desencarnaram. E ficam sofrendo. E qual é a função da reunião mediúnica? É nós, encarnados, ajudarmos, fazermos a caridade. A caridade a gente faz com os encarnados, que é aqui no mundo material, e os desencarnados. Então, a Casa Espírita também trabalha ajudando aos espíritos, aqueles espíritos que estão sofrendo no mundo espiritual. Essa é a função da Casa Espírita, ajudá-los, a libertá-los, a eles entenderem, a compreenderem a situação que ele está vivendo ali, mostrar para ele que aquela situação, ele está passando por aquilo porque é a consequência dos seus próprios atos, da sua vida que teve aqui no planeta. Então, é conversar, ajudar, orientar, para que eles possam ter, né, tranquilidade lá de lá. Mas aí eu estou encafifado. Se eles vão ser orientados, eles não podem ser orientados no mundo espiritual por espírito de luz? Para que ele vem aqui na Casa Espírita? Eles são orientados no mundo espiritual, com certeza. Mas eles precisam ainda desse chamado choque anímico, essa realidade da matéria, porque eles ainda estão, a matéria deles ainda estão densa como a nossa, ainda muito materializada. Então, eles precisam desse choque para que eles possam acordar. Porque contato com o médico. Porque muitos chegam ali e eles não sabem do que aconteceram com eles. E muitas das vezes você mostra para ele com quem ele está falando, através de quem ele está falando, e aí ele olha para o corpo de quem ele está falando e ele percebe, poxa, eu sou um homem, mas eu estou falando no corpo de uma mulher. O porquê? O que aconteceu comigo? Então, você vai explorando, né? Sabendo se ele tem medo de alguma coisa, se ele tem medo, ele diz, eu tenho medo de morrer.
Então, se você diz que ele está morto, ele morre novamente, né? Então, você não vai... Você vai ter a delicadeza de conversar com ele, muito jeito, de dizer para ele que a espiritualidade vai conversar com ele depois, vai explicar, mas que ele tem esperança, que ele tenha fé, que ninguém morre, que você tem medo da morte, mas o espírito é imortal, entendeu? Você não está dizendo para ele que ele não está, entre aspas, morto. Você está dizendo para ele que ele vive. E ele está vivendo, tanto que ele está ali conversando, né, conosco. É isso aí. Então, você vê como a responsabilidade que é uma reunião mediúnica, né? Muito importante, trabalho muito bacana. A gente ajuda muitos espíritos aí, sofredores. Imagina nesse Brasil inteiro, com não sei quantos centros espíritas existem no Brasil. São 5.000 e poucos, né? Ou mais. Nem sei mais quanto. E em todo o Brasil, até em todo o planeta, existem centros espíritas trabalhando, ajudando os espíritos. O Renato, seguindo aquilo que Chico falou, né? Mediunidade, com Jesus, o que Emmanuel disse para Chico, né? Disciplina, 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 né? Então, não achar que a gente pode ir para a mesa mediúnica de qualquer maneira. Mediunidade exige renúncia, exige amor, exige trabalho, exige estudo, exige comprometimento, exige você tentar se melhorar moralmente a todo instante para que você se torne instrumentos fiéis do trabalho. Ângela, faltam 5 minutinhos para acabar o nosso programa. E eu te pergunto, a última pergunta e as suas considerações finais, que você me dissesse para a gente. Eu, como dirigente, como presidente, se eu quiser formar pessoas, tarefeiros para trabalhar numa reunião, o que eu tenho que fazer? Renato, a gente não pode formar de um dia para o outro, né, um corpo mediúnico, né, para que possa trabalhar numa reunião mediúnica. Então, primeiramente, essa pessoa tem que estar nos estudos, todos estudam aquilo que nós falamos, né? Ele tem que estudar o EJA, ele tem que estudar todo o Pentateuco, né? Que é todas as obras da codificação, ele tem que estudar a mediunidade, estar no estudo da mediunidade, levar a sério, ter disciplina, disciplina, que foi o que Emmanuel disse para Chico. Foi o que nós falamos aqui durante o programa todo. Então, esse tipo de coisa. Seriedade, porque mediunidade não é brincadeira, é comprometimento que você já se comprometeu muito antes da reencarnação. É isso aí. Lá no mundo espiritual, na sua programação... No mundo espiritual já... Eu quero trabalhar como médium, mas chega aqui, esquece e... Usa mal o seu livre-arbítrio. Ou tem medo, né? Tem muita gente que tem medo de trabalhar como médium. Verdade. Então, por favor, suas considerações finais, que acabou. Mas foi maravilhoso o programa hoje. Olha, Renato e Marcos, eu quero agradecer, né, a vocês, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui, agradecer a espiritualidade por ter me concedido também esse chamado por vocês. Né? A gente está há mais de 2 anos fazendo, já é a 8ª obra de André Luiz, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque isso também faz parte do meu comprometimento, da minha responsabilidade, e foi muito bom estar aqui. Espero ano que vem, né, que nós já estamos no final do ano, estar de novo aqui com a nossa próxima obra, né, que acho que é Ação e Reação. Isso. E estaremos aqui novamente. Eu agradeço a oportunidade a todos também por estar aqui. Nós te agradecemos mais uma vez pelo seu carinho, tá, no nosso programa. Com certeza, nós vamos ainda convidar você para terminarmos essa série, e depois também outros, para você falar sobre outros temas também. Com certeza. Você não vai faltar trabalho, viu? Com certeza. Vamos trabalhar muito ano que vem. Então, semana que vem nós vamos ter minha querida amiga Carmen Silveira, da lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Vamos continuar falando sobre mediunidade. Mediunidade e obsessão, agora em crianças e adolescentes. Vamos entender, compreender como é que ocorre, o que acontece com a criança, como é que a família pode perceber, o que a família tem que fazer, quais os procedimentos para ajudar as crianças, ajudar os adolescentes, porque também tem mediunidade e sentem também essa presença dos espíritos, Então, como é que a gente faz? Como é que a gente lidar com isso?
Então, a Carmen vai explicar para todos nós aqui como é que a gente lidar com isso, o que nós temos que fazer como pais, né, e o que a criança precisa, o que o adolescente precisa. Então, vai ser também um bate-papo bacana, continuação desse nosso de hoje, né? Sobre mediunidade. Com certeza. Que os assuntos vão sempre se ligando. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que a gente possa pensar e refletir, principalmente aquelas pessoas espíritas que trabalham nas reuniões mediúnicas, que estão nas casas espíritas, e aquelas pessoas que pensam em participar de uma reunião mediúnica, entender e compreender da responsabilidade que é uma mesa mediúnica, que é ser médium numa reunião mediúnica, né? A responsabilidade que temos que ter, o compromisso, a disciplina que nós temos que ter para que a gente possa trabalhar numa reunião mediúnica. Então, que todos tenham muita paz, muita alegria junto com seus familiares e até semana que vem, então, com mais um programa Espiritismo em Foco.